Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem está vendo esse vídeo. Como prometido, então, nesse vídeo eu vou fazer um comentário em relação ao texto, um dos textos que trabalharemos na semana que vem. Esse vídeo será, então, o comentário ao texto do Karl Monsma, que chama-se A Sociologia Histórica, Rumos e Diálogos Atuais. E vou falar aqui um pouquinho daquilo que acho que eu já tinha começado a expor para vocês nas nossas primeiras aulas, que seria um pouco daquilo que entender qual que seria a importância e a preocupação do objeto de estudo da sociologia histórica, né? Esse texto ele vem junto com aquele texto da Theda Skocpol, trabalhar um pouco não só com a abordagem geral e com aqueles que seriam os principais autores e seus debates, mas também um texto que ele lança um olhar sobre a pertinência da sociologia histórica a partir dos anos 1980, né, dialogando com aquilo que seriam outras áreas que não só são áreas históricas, mas que são áreas que relacionam a questão das identidades, a questão dos movimentos sociais, os estudos pós-coloniais, o feminismo e a história do tempo presente. Bom, é claro que quando a gente fala de sociologia histórica, pode vir na nossa mente, né, uma pergunta. Entender, por exemplo, ou melhor dizendo, perguntar, né, se Karl Marx, né, não faria uma sociologia histórica, se Max Weber não faria uma sociologia histórica. De certo modo, tanto quando Weber coloca a questão de compreender determinados processos simbólicos em diferentes sociedades e fazer uma análise comparativa e interpretativa, ou mesmo quando Marx analisa processos históricos sociais de formação do capitalismo, seguramente eles têm uma preocupação histórica. Né? A ideia metodológica do Marx, do materialismo histórico, consequentemente, uma das preocupações em termos de processos e mudanças sociais. E é isso que a gente tenta trabalhar, ou seja, entender quais que foram esses processos, quais que foram essas mudanças e como que a teoria observou isso, como que a teoria produziu um conhecimento sobre. Entretanto, e vocês podem perceber isso no texto, há uma diferenciação entre aquilo que seria uma sociologia clássica, ou seja, aquela sociologia que, no âmbito dos Estados Unidos, é uma sociologia que dialoga, sobretudo, com o Talcott Parsons, né, e a sua teoria da convergência. Fala brevemente aqui para vocês do Parsons, que eu acho que é algo importante. A teoria dos sistemas do Parsons, criada nos Estados Unidos nos anos 40, ela vem para criar convergências entre as teorias sociológicas, sobretudo de Max Weber e Emile Durkheim, mas também tentar perceber um pouco da teoria da ação vista ali por alguns economistas. Para o Parsons, existe uma preocupação muito, uma preocupação principal, que é justamente a questão de como que a ação ela é uma ação normativa. Parsons, portanto, ele, dentro da sua teoria de busca de compreensão de determinados valores da sociedade, como que os indivíduos eles agem mediante esses valores, acaba por desconsiderar um processo histórico e ele estabelece essas as suas noções de valores, a sua teoria normativa, como se fosse uma teoria paradigmática. Bom, pois bem, essa teoria parsoniana ela é dominante nos Estados Unidos desde os anos 30 até os anos 60, e basicamente essa teoria
ela também chega na França nos anos 50. Chega na França e, de certo modo, na Europa também, e ela acaba ganhando bastante espaço nas, nas academias. É claro que, do ponto de vista da França, é um debate mais complicado, pois já havia ali, pelo menos desde os anos 20, desde os anos 30, um grande domínio do estruturalismo, né? E especificamente na história, no campo das ciências da história, existia ali um domínio ainda do positivismo. A partir disso, nos anos 50, vão ser feitas várias rupturas da escola dos análises, e essas rupturas elas vão fazer com que a história ela passe a ter menos uma preocupação com a questão factual, né? Então, trazer a verdade do fato, mas sim que ela possa construir os seus significados. E ao construir esses significados, a teoria da história ela se torna muito mais dinâmica, ela consegue trazer muito mais dos problemas que foram perdurando ao longo da história. Um exemplo disso, né, é uma obra do Fernand Braudel, é, é o Fernand Braudel que coloca traz aquele seu conceito da longa duração, né, a longue durée. E esse conceito ele é importantíssimo para entender que determinados processos históricos eles têm uma carga muito maior em termos da influência que eles fazem na estrutura, ou seja, eles criam estruturas que são estruturas que demandam mais tempo para que se consolidam em mais tempo, né? Bom, pois bem, essa compreensão então de que na França esse debate ele é muito mais complicado se dá sobretudo porque aquilo que é o principal debate na França no pós-guerra é o debate entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Enquanto que nos Estados Unidos existe ali um imenso domínio da teoria parsoniana, da teoria da convergência. Então, por um lado, se nos Estados Unidos você tem o domínio da questão do paradigma, né, e os paradigmas sociológicos clássicos, que são provados através de testes empíricos, que são trazidos a partir das análises estatísticas. Na Europa, a gente tem um grande domínio do estruturalismo e da ideia de como que as estruturas elas dominam os processos sociais. Pois bem, essa dupla análise entre Estados Unidos e Europa, entre Estados Unidos e França, faz a gente pensar que se há, por um lado, também algum trânsito entre essas duas características, né, sociológicas, cria-se também determinados problemas em torno daquilo que seria essa noção de paradigma e como que esses paradigmas eles poderiam propor ou interagir com novas subjetividades, com novas identidades e com novas manifestações e representações coletivas. Pois bem, para isso é preciso estabelecer que determinados processos sociais eles necessitam de uma tomada em torno de compreensão, né, de como que esses processos eles vão se delineando, eles vão se produzindo e vão se reproduzindo dentro da sociedade. É claro que esse debate aqui ele traz ele traz uma grande variedade de temas clássicos. O tema de estrutura e sujeito, o tema, poderíamos dizer também o tema da teoria da estrutura ou da estruturação, como diria Anthony Giddens. Ele traz o problema também de como que a história ela pode não apenas construir uma representação do passado, mas ela pode também construir representações do presente. Traz um outro tema que é
também muito importante aqui, que é entender os limites dos conceitos clássicos da sociologia para que a gente possa trabalhar com eles. Pois bem, dentre aqui esses três problemas que eu apontei para vocês, com certeza esse último é aquele problema que acaba sendo uma pedra no sapato de grande parte da teoria sociológica. Ou seja, é possível que a teoria sociológica adapte os seus conceitos à realidade, ou como indagar a realidade para que a teoria sociológica ela possa ter ali uma certa maleabilidade dos seus conceitos. Né? Então, esses são os problemas, talvez, centrais que vão nos fazer a partir desse texto aqui, poder discutir, né, a importância da sociologia histórica, de uma sociologia que que não argue por paradigmas, mas de uma sociologia que tenta perceber aqueles que são os vários momentos e como que os grandes processos e os microprocessos eles se articulam tanto dialeticamente, poderia uma análise mais marxista, ou como que eles se articulam trazendo influências nas identidades, nas reconstruções de representação, ou até mesmo no imaginário coletivo do tempo presente. Essa é a discussão desse texto e para quem tiver oportunidade e para quem tiver curiosidade também, para quem quiser, ele está lá na pasta. Então, terça-feira eu vou comentar com eles. O próximo vídeo, então, eu vou comentar acerca do texto do Michael Pollack, e aí eu espero que algumas das questões aqui elas vão ser desenvolvidas lá também. Galera, obrigado, um forte abraço, até daqui a pouco. Até mais.